Oi pessoal, bom dia para mais um Botanicamente Falando. Eu sou Marcos Alves, professor da Universidade Federal de Pernambuco. E o vídeo anterior a esse, que na verdade eu estou fazendo um atrás do outro, porque depois que eu terminei o vídeo eu fiquei pensando, os meus seguidores vão enlouquecer com a quantidade de termos que eu falei em um vídeo apenas. A biologia, de maneira geral, ela tem muitos termos. E pode parecer muito confuso para o estudante de biologia ou para o estudante do ensino médio vendo essa imensidão de terminologias que nós temos. De fato, nós temos nomes para quase tudo. Não apenas nome de plantas ou nome de animais, mas o nome para as estruturas que ocorrem nessas plantas e nesses animais, que nós chamamos isso de caracteres, e os estados de caráter, como que essas estruturas se comportam, se expressam. Então, sim, tem termos diversos. E claro, às vezes é muito difícil a gente reconhecer um do outro, mas a gente pode fazer alguns exercícios nessa direção. Então, quando você tiver a oportunidade, você procura um lírio e tenta encontrar aqueles nomes todos que eu falei no vídeo anterior. Ou procura uma flor qualquer e tenta descobrir se ela é uma monocotiledônia ou uma eudicotiledônia pelas estruturas da flor. Para isso, nesse vídeo, a gente vai repetir várias daquelas estruturas que eu falei no vídeo anterior, porque é importante que essas estruturas estejam entendidas. Claro que quando a gente, como professor, e a gente está falando de biologia e de botânica, a nossa expectativa não é que o aluno memorize todos os nomes. Não é isso. A ideia por trás dos nomes é que a pessoa, no aprendizado daquela disciplina, ela entenda que essa diversidade de formatos, de cores, de tipos, de categorias, essa diversidade, ela é expressa. E para a gente expressar essa diversidade, a gente usa nomes. Para quem trabalha, quem faz pesquisa com plantas, esses nomes acabam entrando no cotidiano e você naturalmente memoriza e aprende o que cada um deles significa. Mas você pode não acreditar, mas existem dicionários de termos científicos. Tem dicionários de botânica, especificamente para os termos de botânica, porque mesmo eu que trabalho 30 anos, tem vários termos que eu não sei de memória, porque não são termos que eu uso no dia a dia. Não apenas eu, mas como todos os outros botânicos. Então, a terminologia é importante e existe sim maneiras de conhecer essa terminologia, memorizar, entender e ter a percepção dessa diversidade de termos. Então, o que a gente falou no vídeo anterior foi sobre flores. E as flores monocotiledôneas, elas são caracteristicamente trímeras. E aí esse é um termo importante, porque as plantas, as flores, elas em geral são trímeras nas monocotiledôneas, ou elas podem ser tetrâmeras ou pentâmeras, no caso das eudicotiledôneas. O vídeo está acontecendo, vocês vão começar a ouvir o barulho da panela de pressão, porque aqui é casa, home office, mas a cozinha continua em atividade total. Então tem um feijão sendo feito na cozinha. Vocês vão ouvir o barulho da panela de pressão. Então, as monocotiledôneas, elas são caracteristicamente trímeras, que foi o que a gente falou no vídeo anterior. Trímeras vem de três peças. As eudicotiledôneas, elas são caracteristicamente tetrâmeras ou pentâmeras, com 4 ou 5 peças. Então, isso já é uma coisa muito fácil da gente reconhecer. Mas, para isso, a gente precisa, numa planta, reconhecer o que é a flor. Até aí é fácil, todo mundo, ou quase todo mundo, consegue perceber isso. Mas, na flor, a gente precisa saber o que contar, para ver se ela é trímera, ou pentâmera, ou tetrâmera. E aí, a gente tem que entender que a gente conta as sépalas e as pétalas. As sépalas é a estrutura mais externa da flor e a pétala mais interna. O conjunto de sépalas a gente chama de cálice e o conjunto de pétalas a gente chama de corola. Quando a pétala e a sépala elas não se diferenciam entre si, elas são iguais em cor, forma e tamanho, a gente chama então todas elas de tépalas com T. Então, sépalas, as sépalas formam o cálice e as pétalas formam a corola. Vou pegar aqui então uma flor, o lírio que a gente usou no vídeo anterior,
que a gente vai ver então essas 6 peças que eu mostrei, as mais internas em relação às mais externas. As mais internas então são as pétalas e as mais externas são as sépalas. Elas podem não se diferenciar ou podem se diferenciar como na flor que eu mostrei da orquídea. Lembrando que na flor da orquídea, reparem, a gente tem as 3 externas, 1, 2 e 3, onde eu estou segurando. Essas formam o cálice, então elas são as sépalas. E as 3 internas, orquídea aqui, 1, 2, e no caso da orquídea, a terceira é essa estrutura diferenciada, que são 3 pétalas que formam a corola, e essa diferenciada presente nas orquídeas, característica das orquídeas, é o labelo. Então, essas são as principais características que você pode usar, que são fáceis de ver, e mesmo você não sendo botânico, ou você ensinando biologia na escola, você consegue em algumas flores mostrar para os alunos, de preferência nas flores que são maiores. E as flores que estão melhor organizadas, porque também as plantas que são cultivadas, essas peças, elas muitas vezes são multiplicadas por melhoramento no cultivo dessas plantas, e fica difícil de reconhecer pétalas e sépalas e a gente contar o número de pétalas e sépalas. Outra coisa importante para a gente falar, e aproveitando essas flores maravilhosas do lírio, é que a gente tem o que é o androceu, aqui nessa parte aqui que eu estou mostrando. O androceu é a parte masculina da flor. O androceu é o conjunto de estames. Cada estrutura dessa daqui, vocês podem ver aqui, é um estame. O estame, ele também tem partes do estame. Então, essa cabecinha escura aqui, isso é o que a gente chama da antera, e lá dentro estão os grãos de pólen. Dentro do grão de pólen está o gameta masculino. E essa haste que segura essa cabecinha preta, a gente chama de filete. Então, o androceu é a parte masculina, em que é formado de estames. Por sua vez, o estame ele é formado de anteras e filete. E tem a parte feminina da flor. A parte feminina da flor a gente chama de gineceu. O gineceu ele é basicamente formado de estigma, essa cabecinha que está aqui, o estilete, que é esse eixo alongado, e lá dentro, lá no final, a gente tem o ovário, e dentro do ovário estão os óvulos, que é o gameta feminino. Então, basicamente, as flores, nós temos essas 4 estruturas: o cálice, a corola, o androceu e o gineceu. Na maioria das vezes, a gente consegue reconhecer essas estruturas nas flores grandes. Todas as flores têm os 2 sexos? Não. Tem flores que só são masculinas ou só são femininas, mas a maioria das flores tem os 2 sexos, que a gente chama de flores hermafroditas. E claro, tem diversos outros termos, como eu falei no vídeo passado, que é a simetria da flor, que pode ser actinomorfa, que é esse exemplo do lírio, quando todas as peças são iguais entre si, ou ela pode ser também zigomorfa, como eu mostrei aqui, quando existe uma pétala muito diferente, ou uma sépala muito diferente das demais. Então, a gente também tem esse termo para a simetria da flor. Se ela é simétrica, actinomorfa, é uma das características, ela pode ser actinomorfa, ou ela pode ser, quando não existe esse plano de simetria perfeito, ela pode ser zigomorfa, ou também uma flor completamente irregular, que aí é um exemplo mais raro entre as plantas. A maioria delas é actinomorfa, com várias zigomorfas e raríssimas que fogem desse padrão, actinomorfa ou zigomorfa. Então, a gente vai encerrando por aqui. Lembrando, esses diversos termos são importantes para os alunos de biologia, no curso de biologia, e podem ter uma maneira fácil da gente explicar, se você quiser usar um mapa conceitual, porque a flor, ela tem aí essas 4 partes: cálice, corola, androceu e gineceu. E cada uma delas tem uma pequena parte que a gente pode ver facilmente nessas flores maiores. Um forte abraço, eu espero ter descomplicado, porque eu não quero que ninguém fique achando que botânica é difícil. Pode parecer complicado, mas se a gente descomplicar, a gente consegue entender. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo.